O sobretudo é o fruto do Espírito, o amor. Toda e qualquer virtude do fruto do Espírito, nada é se não tiver amor, como verdadeira afeição de coração. Versículo 12, aqui de Colossenses, volta um pouquinho. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora, nós somos o povo de Deus, escolhido e amado. Lembra que nós estudamos? Despojar, renovar, revestir. Despojar da velha vida. Despojar da roupa suja. Despojar da vida de pecado. Despojar dos maus hábitos. Renovar. Se lavar em água pura, que é a palavra de Deus. E revestir com uma roupa nova, sobre a qual o sobretudo é colocado. E essa roupa nova são as virtudes do Espírito Santo. Não é qualquer roupa limpa. São as virtudes do Espírito Santo, que nos foi dado quando cremos. No contexto de Colossenses, Colossenses foi escrita por causa do gnosticismo. E o gnosticismo, eles consideravam o conhecimento o vínculo da perfeição. Mas só que a palavra de Deus, volta no 14, está colocando como vínculo da perfeição, como elo perfeito, o amor, e não o conhecimento. Os gnósticos assumiram diversas roupagens em nossos dias. O gnosticismo é algo atual, existe, está aí. Adentra a nossa sociedade, a maneira como desenvolvemos nossa filosofia de vida, a maneira como somos ensinados. Se nós observarmos, por exemplo, nós passamos pela escola, onde nós somos instruídos em conhecimento e cultura, não que isso seja mal, mas isso não tem que ser o elo da perfeição da nossa vida. E não é. Somos instruídos ao profissionalismo, onde colocamos prioridades deste mundo, prioridades materiais, prioridades de trabalho, prioridades muitas, que não são a vestimenta com a qual devemos estar nos vestindo. O conhecimento não é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. Esse amor que a Bíblia fala é o amor ágape. E esse amor ágape, ele é mais complexo do que o descrito no dicionário que nós vimos. Pois este é o fruto do Espírito, e sendo assim, só pode ser produzido num nascido de novo. Não é para todo mundo. É fruto do Espírito. Aquele que creu, foi selado com o Espírito Santo, para que tenha a possibilidade de produzir os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Suas virtudes. Vimos diversas virtudes. Mas essas virtudes só são possíveis através do Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
aqui nós vemos o propósito, a razão de ser do Espírito Santo em nossas vidas. Você tem sentido essa razão na sua vida? Tem produzido a virtude do Espírito Santo? Deus tem derramado em nosso coração pelo Espírito Santo o que nos foi otorgado, o amor, que é o fruto do Espírito. Agora, se o amor é o sobretudo, suas virtudes têm que ser algo vivido e praticado. Essa é a roupa que temos que nos vestir. Os Colossenses, na carta aos Colossenses, fala da suficiência da obra de Cristo. Em favor de quem? Dos cristãos, de cada um de nós. Agora, exigindo o que de cada um de nós? Dedicação. Podem notar que cada virtude do Espírito exige o quê? Dedicação, exclusividade, dependência. Almejarmos viver pelo Espírito. Isso nos leva a uma dedicação exclusiva, ou deveria levar, na vida prática. Como? Com os relacionamentos interpessoais. E esses relacionamentos têm que ser como? Coerentes. Por quê? Porque nós temos uma nova posição em Cristo. Então temos que ter uma vida coerente com essa nova posição. Já aqui em Romanos, em especial no capítulo 5, ele fala dos benefícios da justificação. Na vida de quem? Do que crê. E esta vida deve ser uma vida de vitória em meio às tribulações. Temos estudado a questão das tribulações também. As tribulações são uma certeza. Temos tribulações, teremos tribulações. Mas essa é a questão. Nós podemos ter uma vida de vitória em meio às tribulações da vida. Por meio do quê? Do ministério de amor efetuado pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Portanto, o sobretudo do amor deve estar sobre essas novas roupas das virtudes do Espírito Santo. Despojar, renovar e revestir com essas virtudes. Essas são as roupas. Volta lá no 3:12, Colossenses 3:12. Ele vai citar 5 peças de roupa aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Essa é a primeira roupa. Ternos afetos de misericórdia. No grego, ele tem a ideia de entranhas de compaixão. Sentimentos ternos de compaixão uns pelos outros. Numa atitude constante do coração que nos torna pessoas tratáveis. Como que é essa questão? Ternos afetos de misericórdia. A nossa igreja tem vivido ternos afetos de misericórdia? Você tem tido ternos afetos de misericórdia? Você se alegra por cada uma das vidas aqui que foram resgatadas pelo sangue de Jesus? Cada irmão aqui é importante para a sua vida também. Ternos, ternura, ternos afetos, ser afetivo, de misericórdia. Misericórdia no Antigo Testamento também é traduzido como amor, amor leal. O amor leal de Deus para conosco é aquele amor que não exige nada em troca.
é aquele amor desprendido. Isso que é ternos, afetos de misericórdia. Essa é uma roupa que temos que vestir. Não adianta a gente achar que a gente está vestindo sobre tudo se não tem roupa embaixo. E a primeira peça de roupa aqui é ternos, afetos de misericórdia. E de bondade. Segunda peça de roupa. Nós somos salvos o quê? Pela bondade de Deus, por meio de Cristo. Por nossa vez, nós temos que refletir bondade para com o próximo. Bondade. Eu creio que o homem, ele é um tanto impetuoso com o termo bondade. Ele se acha meio que proprietário da bondade. Isso falando do homem natural. É só ver aí as organizações filantrópicas. Quanta bondade. Mas não é essa bondade que o texto está falando. Aliás, está falando de uma bondade que não é natural, é fruto do Espírito. Não está falando dessa bondade que é um alívio para a consciência. Não está falando da bondade da qual você acha que está fazendo média com Deus. Não está falando da bondade da qual você vai ser elogiado pelos homens. Não está falando desse tipo de bondade que as pessoas acham que tem. E muitas vezes nós nos achamos bons. Mas o que resta saber se a bondade, fruto do Espírito, faz parte das nossas vidas. Como ser bondoso com alguém que de repente você não conhece, com alguém que você saiba apenas que tem uma necessidade, com alguém ou com um irmão que você não tem tanta afetividade, tanto contato. Essa bondade que estamos falando. A outra peça da roupa é a humildade, sobre a qual vai o sobretudo do amor. O mundo pagão daquela época, lá em Colossos, ele não admirava a humildade, sim o orgulho e a autoridade. Para eles, um homem humilde era um homem fraco, um homem sem personalidade, um homem que se deixava dominar, um homem que não se impunha. Esse era o mundo pagão. Quando o cristianismo chegou com a ideia de humildade, não foi bem recebido pelo mundo grego. Porque para eles é necessário o quê? Se impor. Ainda ontem eu estava assistindo um filme à noite, onde as poderosas senhoras da sociedade estavam todas de nariz em pé, cheias de futilidades, cheias de si próprias e acima de todo mundo. Mais ou menos sintoma que está acontecendo com a nossa sociedade. É só ver o dia a dia. O meu avô falava uma coisa que é verdade. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Deixa ela receber o título de autoridade. Aí você vai saber quem ela é. E normalmente a regra é algo terrível. É só ser a autoridade, ele passa a ser o senhorzinho. Haja visto a nossa sociedade. O senhor Moraes, autoridade. E todo mundo tem que engolir. Porque isso é o ser humano, não é só ele, não. É todo pecador. Essa é a situação, isso é o ser humano.
Mas o fruto do Espírito aqui, ele coloca a necessidade de amarmos esse tipo de gente também. Porque nós fomos um dia assim. Se ainda não estamos. Então, nós precisamos visualizar. É muito fácil criticar, é muito fácil enxergar o erro dos outros. É fácil esquecer o passado. É fácil esquecer da roupa velha. Esse é o ponto. Humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade. Pois humildade pensa primeiro nos outros do que em si mesmo. Essa é uma virtude que deve existir na igreja. Preocupar-se com os outros. Não deveria existir o termo, não estou nem aí. Nós temos que estar assim. Embora às vezes a gente não está sentindo, por isso é sobrenatural. Tem que buscar. Próxima roupa é a mansidão. Mansidão é ter poder sobre controle. Não é ser fraco. É poder sobre controle. A ideia de mansidão é do vento que abranda o calor. A falta de mansidão é tempestade, é muito vento. É o cavalo adestrado. É a pessoa que pode perder as estribeiras. Né? Que é o cavalo quando perdeu o controle dele. Mansidão. Mansidão. Não está em nós. Mas nós temos o Espírito Santo em nós. E nós podemos produzir isso. Sermos mansos. Quinta peça da roupa é longanimidade. Longânimo. Não impulsivo. Pessoa que suporta as circunstâncias difíceis. Que é manso diante de provocações. Que não retalha, não se vinga. Longânimo. Ou seja, o fruto do Espírito é o amor. E o amor tem que governar a vida do cristão. A minha e a sua vida. Sendo este amor o elo perfeito de todas as virtudes do Espírito Santo, que nós temos visto. Na vida de quem? Do crente maduro. O crente maduro tem condições de fazer isso. Nós vamos ver isso. Mas o crente criança é criança. Só faz molecagem. E a impressão que eu tenho é que nós estamos numa época de parque infantil. Eu me lembro quando eu era criança. Eu fazia coisas de criança. Quando entrei na Jardim da Infância, ninguém me aguentou, fui expulso. Fui expulso do Jardim da Infância. Puxa vida, a situação. Expulso do Jardim da Infância. Mas porque nunca ninguém me explicou as coisas. Porque eu me lembro claramente o que acontecia e não me dava explicação. Tinha que perfilar no pátio. Perfilado. E a escola passava Maria Fumaça no fundo. Na hora de perfilar no pátio, eu tocava. Eu não aguentava. Eu subia no muro para ver a Maria Fumaça. Saía da fila. Diretoria. Mas nunca ninguém chegou para mim e falou
que não podia ver a Maria Fumaça nem subir no muro. Só mandava para a diretoria. Eu não entendi o porquê. Estava lá fazendo desenhinho, como as crianças aqui fazem, pintando. E eu estava tão contente com o meu desenho. Estava ficando bobo, estava lá caprichando. Faltava mais algumas coisinhas. Toca o sinal. Eu tinha algum problema com o sinal, gente. E a freira, era colégio de freira, a madre fala, devolve o desenho. Não, eu não terminei. Tem que devolver. Ela não explicava que tem um sinal, que continuava no outro dia, não tinha explicação, sabe? Eu não tive dúvida. Peguei, risquei tudo e subi em cima da mesa e ainda pisei. Diretoria. Até ser expulso. Porque eu fazia isso todo dia. Mas nenhum dia ninguém explicou nada para mim. Bem, daí em casa minha mãe explicou. Agora você vai para o pré-primário ano que vem. Nota 100, nota 100, nota... Antes tinha nota por comportamento. Nota 100, todos os anos, tudo certinho. Porque daí eu entendi, é só uma questão de me explicar. Você está entendendo o seu compromisso com Deus? Vimos ponto a ponto. Tem alguma coisa que você não entendeu, precisa explicar? A quantia de estudos e de temas que temos visto, o nosso grupo não pode ser um jardim da infância. Tem que fazer diferença. Se é que a palavra de Deus tem trabalhado em nossas vidas. Amor. 3 pontos. Decisão, devoção e doação. Amor é uma decisão. O amor está além da ação. Amor é ser vulnerável. Amor é ser dependente. Amor é ter confiança no sentido máximo da fé na sua prática. Amor é ter plena satisfação na direção do Espírito Santo. Amor é mais que Cristo estar em você. É Cristo ser você. Esse é o ponto. Esse é o fruto do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fruto do Espírito, o amor, é ser guiado pelo Espírito Santo. Lembrando que essa palavra filho aqui é filho adulto. Huios, filho adulto. Por isso que não pode ser jardim da infância. Filho adulto. Ou seja, a submissão, a vida em submissão ao Espírito Santo, ela só vai ser desfrutada à medida que nós obedecemos à direção do Espírito. Em virtude do quê? Da nossa filiação. Somos filhos de Deus. Que capacita cada um de nós a perseverar. Então nós devemos perseverar. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, as tribulações que são certas, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Então, devemos perseverar na direção do Espírito, por sermos filhos. Podemos perseverar
não só devemos, podemos perseverar. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meus irmãos, quanto à intercessão, quanto que nós temos de suporte para vivermos isso aqui? Nós temos um mediador aqui na terra, em nós, que intercede por nós. Temos um mediador no céu, Jesus, mediador que intercede por nós. Para que nós possamos ter perseverança. No amor. No fruto do Espírito. Na direção do Espírito Santo. Então, nós devemos perseverar, nós podemos perseverar e nós iremos perseverar. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todo o caminho está plainado, asfaltado, marcado. Precisamos já agir, desejar, decidir. Tem tudo para ir. Para nós estarmos em Cristo foi uma decisão. Para continuarmos em Cristo, essa decisão tem que ser ativa, continuar. Para produzirmos o fruto do Espírito, temos que estar ligados. E ele dá todas as condições. Um intercessor aqui e outro lá. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, de novo, a questão do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O desejo da carne. Jamais. É necessário andar no Espírito. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A decisão envolve o quê? O controle do Espírito Santo em lugar do controle da carne. E o Espírito Santo nos capacita a triunfar e colher o quê? O fruto do Espírito. Que é a sequência do texto. Volta no 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, que nos condena. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são obras da carne. Para não estarmos às obras da carne, temos que estar o quê? No Espírito. Prostituição, impureza, lascívia. Seguindo, 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tudo isso é carne. 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Tem como prática, como filosofia de vida. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Decisão. Decisão. Devoção. Amor é decisão. Amor é devoção. A devoção é a única motivação para desenvolvermos e exercitarmos o caráter cristão. O caráter cristão, ele tem que ser desenvolvido e exercitado. Primeiro, amando a Deus e também amando ao próximo. Esse é o exercício. Vamos comparar dois textos. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de todo o teu entendimento. Devoção. Exercício. 38. Este é o grande e primeiro mandamento. 9. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, a palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 20. É esses dois textos que eu quero comparar. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nós não podemos ter verdadeira devoção a Deus se não amarmos os irmãos. Do contrário, é o mesmo que nós dizermos para Deus o seguinte: eu não amo o Senhor o suficiente para amar tal pessoa. Está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa que fazer isso. Tal pessoa eu não consigo amar. É a mesma coisa que falar para Deus: eu não te amo o suficiente para conseguir amar aquele outro. Porque uma coisa depende da outra. E quando uma coisa depende da outra nesse ponto, depende a lei e os profetas, a palavra de Deus. Se eu creio, se eu vivo, se eu me submeto a ela, se o Espírito está me dirigindo nesse caminho. Devoção. Decisão e devoção. A devoção a Deus é expressa na prática da piedade de uns com os outros. A piedade não é exercita-te na piedade que nós vimos? Então a prática da piedade é uns com os outros. É isso que vai demonstrar o quê? A devoção. Amor é decisão. Amor é devoção. Amor é doação. Não se preocupe, não. Não vamos precisar doar terreno, nem casa, nem carro. Não é disso que é doação aqui. João 3,16. Mais dois textos para serem comparados. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, doação, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Doação. Deus deu o seu Filho. 1 João 3,16. Notem, João 3,16. Só que é João, outra é 1 João. E o que tem em comum esses dois textos? 1 João 3,16. Isso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos.
O que tem em comum? Doação. E essa doação não é tão simples assim. O pai deu seu filho. O filho deu-se por nós. E nós temos que nos darmos. Tem a nossa parte. Tem a doação. A entrega da parte do pai e do filho foi voluntária em amor. E nós só vamos produzir o fruto do Espírito se nos submetermos voluntariamente no Espírito. Senão não vamos trazer esse resultado, esse fruto. Nós temos feito isso? Você tem feito? Você tem se doado? Ou os defeitos dos irmãos da igreja te desanimam? Te afastam da igreja? Tiram a sua motivação de estar na igreja? Sempre o culpado é o irmão. Nunca é eu, você que não estamos amando. Sempre o defeito está nos outros, nunca na gente. Sem haver essa interação, essa consideração, esse viver o fruto do Espírito, vai ser uma igreja defeituosa, cheia de problema cada vez mais. Sabe por quê? Porque eu e você estamos nela. E o pecado está dominando. A carne está mandando. Por isso que essas coisas acontecem e são assim. O que nós estamos dando para Deus? Corresponde à entrega do seu filho? O que nós estamos dando para o filho corresponde ao seu sacrifício? O que estamos dando para os irmãos corresponde à nossa vida? A nossa vida de doação tem sido apenas restos materiais, restos de encorajamento na palavra, restos de oração, restos de atenção, restos de compromisso, resto de tempo. Só restos. Sem doação. Só restos. Só religiosidade, sem devoção. Só hipocrisia, sem decisão. Colossenses 3,14, estamos encerrando. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não se satisfaça com o resto. Viver uma religiosidade de resto. Não podemos viver um cristianismo de resto, um testemunho de resto, um amor para com o irmão de resto. Só resto. É o que sobra. É quando dá. Tá bom desse jeito. Já estou fazendo mais que os outros. Medindo por baixo e não por cima. Amor é decisão, devoção e doação. Que o Senhor nos ajude. Todos nós precisamos. A começar do que vos falo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar.
Senhor Deus, agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor. O Senhor nos amou primeiro e nos dá todas as condições de amarmos a ti, em primeiro lugar, e também aos irmãos. Por isso, Senhor, que possamos nos submeter à tua palavra, ao teu Espírito, para que possamos viver uma vida consagrada, de fato e de verdade, ao teu nome. E que o amor de Deus, que excede todo entendimento, e que se fez presente em nós, através da dádiva de seu Filho, que tem a cada dia derramado superabundante graça sobre nós, apesar de não termos mérito. E se faz presente em nós, permanentemente, na pessoa do Espírito Santo, para nos consolar, ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Pode sentar. Amanhã, ensaio